Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar, a gente vai iniciar é, a, o encontro com personagens da história que sobre modelações de contenções e personalizações dos seus processos em atividade na sociedade foram parindo-se, né, e deram-se à luz a desenvolvimentos teóricos sobre a sociedade e revelaram de forma a atualizar o lado sistêmico e acadêmico das reflexões que muitos filósofos faziam, né? Então, a gente encontrou que existe a rima filosófica, existe o conceito da filosofia que expressa por organização de personagens e produtos de trabalho desses personagens, produtos da teorização desses universos das ideias, dessas navegações, saberes, até que eles testaram e desbravaram-se sobre esses saberes a partir de generalizações de saber. Eu não sei se vocês entendem como existe medicamento genérico, né? Existem conceitos que são genéricos. Mais ou menos assim. É como se a gente pegasse um tantão de coisas e conceituasse ela como esse tantão está para uma coisa. Então eu tenho muitas coisas, só que muitas coisas elas vão estar para uma associação de reconhecimento. Entende? Então, essa junção, essa união de várias coisas é um dado da modernidade desses parâmetros de contenção e colocação dos seres para se auto-reconhecerem sobre discussão generativas, né? Então nós utilizamos esses recursos de generalizar as coisas, inclusive a nós mesmos, entre as camadas de dados que navegamos descuidando diariamente. Então a gente entra num conceito moderno dos cuidados interiores, da arquitetura do acesso e desprogramação desses acessos por manifestação de segurança e conhecimento de navegação. É algo que a nossa engenharia genética desproporcionou com a lapidação dos veículos que nós navegamos e estamos contaminando os nossos interiores por assimilações reflexivas. A gente tem potenciais de relações muito grandes com matérias, e esses potenciais muito grandes sobre essas atividades de desencadear dessas matérias pulsos de redimensionamento de contração, isso cria um ambiente interior que se fazem aproximação, certas conexões, e essa aproximação é o lado moderno, é um lado de modelação da nossa sensação por generalização de mapa de discurso elétrico, né, de circuitos elétricos. Só que a gente discurta, a gente reage
há um curto na realidade. E a gente diz realidade, a identidade desse descurto em nós. E aí a gente mordena, a gente desmorderna e representa esse lado de sofrer, sobre essa indexação de empregar técnica de sobrevivência sobre esses sofrimentos. Então isso é filosofia. Sofreria. Filho sofreria. Sofreria da luz. A gente tem a fosfatase, efeitos fosfatases. Isso é uma coisa mais médica, né? Mas existe esse efeito fosfatase nas células, principalmente células nervosas, ou seja, neurônios, que se ionizam muito sobre essa quantificação de impulso externo, porque a gente tem o terminal para esses impulsos externos, e quando nos vem muito impulso externo, o nosso terminal interno ele fica congestionado e debilitado para disparar descontração desses impulsos iônicos para as redes precisas de associação de nervos, né? Para capacitar desses nervos impulso nervoso, elétrons, né? Para os nossos músculos, acetilcolina, hormônios, né? A alquimia, para que a gente consiga movimentar e conter esse movimento, uma sensação de precisão sobre estabelecimento visto, ser visto, né? Então nós estamos muito altos mesmo. Nós estamos bastante altos em conhecimento, tão altos que a gente já nem explica mais o quão alto a gente é, ou certifica de que a nossa explicação é o bastante para que as pessoas reconheçam, porque a gente acredita que é bom que muitas pessoas não acreditam que a gente está alto nesses conhecimentos, para que elas produzem novas realidades de altares sobre os altos que estão. Então a gente tem os segundos e querendo ou não, essas marcas de tempo ajudam muito as pessoas a desacreditar no quão altos estão por estarem nesse presente. Só que existem pessoas que já dominaram esse lado de estar, e voltam tranquilamente ao passado para perguntar ao passado se realmente estamos altos e agradecer aos passos dados entre os passados até o nosso presente, refletindo sobre nossa chegada, se estamos bem sobre esses passados, e se continuarmos, vamos ir com essa rima, né? Com esse modelo de, por exemplo, filosofia, né? A gente vai chegar em lugares melhores no futuro, ou nós teremos que lutar para mudar nesse presente. Seremos corajosos, né? Então nós vamos ser corajosos para cumprimentarmos esse passado. Então a gente vai precisar de fazer bastante energia para navegar sobre esses passos dados. A gente vai buscar roteiros entre esses trajetos imateriais. A gente vai navegar na profundidade da imaginação que tangencia a matemática por um oriente de desinformação, de descomportação,
decomposição de associações que são é, estabelecidas agora com essas inovações. E por graça de termos arrendado tecnologia para esse ofício, né? E conforto, a gente não precisa de bibliotecária, a gente não precisa de biblioteca. Não tô falando que isso é ruim, mas a gente não precisa de se locomover até a biblioteca, sair de casa, pegar um livro na estante, procurar um professor em uma faculdade, pegar um trânsito aqui e ali, para sermos agentes ativos sobre esses princípios lógicos, né? Então podemos redimensionar os pensamentos dados para tentar renovar as formas e artes de pensar e até mesmo nos interrogarmos ou afirmarmos coisas na nossa presente que já poderiam ter mudado e não mudaram ainda, né? Coisas que afetam o presente por segundos de ação, né, sobre esses efeitos, porque se escondem nos estereótipos, nas soluções previstas, né? Porém, são soluções que não funcionam para sempre. São soluções que não precisariam ter nascido para contemplar problemas, porque um problema ele tem vários tipos de soluções previstas e não previstas. Só que se a gente lidar com o problema e a gente acaba tendo a descomplicação que ele tende a gerar por ser um problema, né? Um problema, para quem não entende problema ele sempre evolui. Se um problema nasce, ele tende a evoluir. Não existe problema estacionado. Você não coloca um problema ali e depois ele vai estar a mesma coisa. Não, nem jamais existe isso. Nem na irrealidade isso acontece. Porque até para acessar esse problema na irrealidade, né, no mundo virtual, com o passar do tempo se dificulta. Entende? Se você deixar ele ali. Então, problema é coisa muito séria mesmo. É coisa muito séria. E se não se resolve em imediato, com certeza ele vai para banca de juros. E os jurados vão dar as notas de potencial de evolução, né? Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora para implementação de concentrações de conhecimentos sobre esses passos dados, sobre as pessoas que viveram e descompreenderam a si mesmos sobre as várias quantificações de responsabilidades que lhes deram se empreender na vida e sofrer. E desse sofrimento a gente tem a filosofia. Os filhos que dissofreram, dissolveram por nós. Olha que maravilha. Então vamos lá, vamos ver quem são esses filhos do nosso lado moderno. Moderno, filosofia.
Deixa isso aqui. Filosofia moderna. Ela começa no século XV, quando tem início a Idade Moderna. Então, filosofia moderna se inicia no século XV. Ela permanece até o século XVIII, com a chegada da Idade Contemporânea. Então é do século XV ao século XVIII. Ela marca uma transição do pensamento medieval, fundamentado na fé e nas relações entre os homens e Deus. Então a gente tem, fé e o homem e o Deus. E o Deus, né? Os vários Deus. Para o pensamento antropocêntrico, marca da modernidade. Então a gente tem o homem no meio de tudo, né? No meio de todo o universo tem o homem aqui, nesse plano aqui, de navegação. Marca de modernidade, que leva a humanidade a um novo status como grande objeto de estudo. O racionalismo e o empirismo, correntes de pensamento construídas no período, demonstram essas mudanças. A gente está vendo uma mira, né? Então a gente tem um raciocínio para a mira, para mirar o homem. Então o homem, ele tem um objetivo para mirar. Ele tem uma mulher, um complemento para mirar o homem, né? Isso é o raciocínio, né? Então você pode parar e raciocinar, porque se você raciocinar, você tem mais chances de chegar na mira, né? Na conta certa. E o empirismo. Empirismo, que são formas de organização de pensamentos, né? Correntes de pensamentos construídas no período. Ambas visam dar respostas sobre a origem do conhecimento humano. O primeiro associado à razão humana e o segundo baseado na experiência. Então aqui é a razão e aqui é a experiência. E aí a gente tem essa balança, né? Essa balança que tenta mediar o homem no centro sobre a razão e a emoção. Então, o quanto dessa emoção que eu estou sentindo tem razão? E aí o lado da medicina, ela vai tentar responder, isso tem razão por conta da pressão associada à região, né, associada a... Isso tem razão por conta da pressão associada ao lado do lado exterior para o interior, que ocupa a sensibilidade expressa nessa corrente, né, nesse estado fisiológico, no sistema em decaimento por relacionamento de pressão. Então tem uma desaceleração por pressão. Então essa é a razão. E a emoção fala assim: ai, isso aqui é o amor.
E a razão ela faz que isso aqui é um desaceleramento de partículas, de pressão. Entende? E aí o quanto você consegue cegar disso para ver isso ou disso para ver isso é o que diz o resultado do seu eixo de desconexão com isso, o seu eixo cognitivo. Esse é o homem moderno. Evoluiu muito academicamente esse homem moderno. Contexto histórico. O final da Idade Média esteve calcada no conceito do teocentrismo, Deus no centro do mundo e no sistema feudal. Terminou com o advento da Idade Moderna. Então, fim da Idade Média. A Idade Média era mais um sistema de competição, né? De mais ou menos. E aí os mais iam fazendo panelinhas assim e iam dividindo os mais e menos. Isso é a Idade Média, mais e menos. A Idade Moderna continua sendo uma divisão de mais e menos. Só que esse mais e menos ganhou escalas com resoluções acadêmicas mais equilibradas, mais equilibradas, mais projetadas, né? Resoluções, vamos pôr só resoluções acadêmicas. Então você vê que hoje em dia é a mesma coisa que a Idade Média. Só que a gente tem mais qualidade de fazer as médias entre os seres que são mais ou que são menos para determinadas coisas aqui, ó. Então a gente sempre tem essa navegação, mais e menos. E aí a gente faz esses mapas de contextualização, né? Essa fase reúne diversas descobertas científicas nos campos da astronomia, ciências naturais, matemática, física e etc., o que deu lugar ao pensamento antropocêntrico, homem no centro do mundo. Então, as descobertas fazem com que, por exemplo, você descobre na natureza que animais têm sexos variados, que as plantas também, e aí você acaba liberando esse pensamento, né? Por exemplo, você descobre na natureza que existem espécies. Um exemplo, né? Espécies sexuais e assexuais. E dentro dessas espécies sexuais você tem relacionamentos intraespécie e relacionamentos monogâmicos ou dinâmicos. Não, esqueci. É um exemplo, ó. Existem na natureza e aí a natureza ela vai dando um certo, né, melhorando a resolução das relações sociais. E aí isso vai fazendo uma certa baixa de definições, aumentando a grade de conhecimento sobre os sistemas físicos, fisiológicos. Assim, esse período esteve marcado pela revolução do pensamento filosófico e científico, isso porque deixou de lado as explicações religiosas do medievo e criou novos métodos de investigação científica. Então, ao invés de esperar a igreja falar, os acadêmicos começaram a falar por desesportar da natureza um método científico de fala, né?
ou seja, o idioma único na versão da relação com a natureza. Então, os porquês da vida. Por que a gente faz isso? Para sobreviver. Por que a gente faz isso? Para perpetuar espécies. Vem desse lado de desesportar da natureza uma versão de transdução idiomática por método científico de observação e análise. Foi dessa maneira que o poder da Igreja Católica foi enfraquecendo cada vez mais. Nesse momento, o humanismo tem um papel centralizador e oferecendo uma posição mais ativa do ser humano na sociedade. Logo, o ser humano começa e passa a ser visto com outros olhos. E aí a união começa a ganhar as forças. Né? E as forças começam a conhecer tudo e desesportar desse conhecimento todos os paralelos possíveis com o que a natureza mostra conhecer sobre isso. Então, pergunte ao mestre, pergunte à natureza, ok? E aí a natureza ela vai revelar o Pai que lá está e usou, né? Ou seja, como ser pensante com maior liberdade de escolha. Diversas transformações ocorreram no pensamento europeu da época, dos quais se destacam a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do novo mundo e o início do movimento renascentista. Todos esses temas vão estar na playlist de história moderna, né, de história que tem aqui no canal. Porque tudo isso faz parte e é indexado na revelação desse período do tempo sobre a visão histórica. As principais características dos filósofos da filosofia moderna estão pautadas nos seguintes conceitos: antropocentrismo e humanismo, cientificismo, valorização da natureza. Então vamos lá. Pauta, para quem não sabe, são linhas de dimensões de planos. Então é como se a gente estivesse entre esse plano aqui e fosse desnavegar nas ideias que estão subadministradas e planificadas, né, nesses planos, nesse plano, né? Então essa é a pauta. Pautadas: antropocentrismo e humanismo. Antes de perguntar para Deus, para o Criador, a gente não tinha método, né? A gente não tinha uma coisa que era certa e que desaveria de ver alguma coisa, nem que fosse um dado, que desse dado partiria para vir, né, mais dados. O antropocentrismo, ele diz sobre demanda que a ação há uma reação, né? E a reação que vai no homem
desvai do homem, e isso é uma certa razão para se concentrar, né? Com o homem no meio de tudo, conhecendo tudo aquilo que diz conhece o homem pode chegar à luz do conhecimento. Porque o homem, ele é limitado por ele mesmo, e ele só consegue se deslimitar quando ele consegue se dominar. Então, é a busca por esses domínios, né? Resoluções. Cientificismo. Cientificismo. Então, essa aqui é a língua universal. Valorização da natureza. Ou seja, as respostas estão na natureza. As respostas vêm dela com precisão absoluta. Racionalismo. Então, o ser, ele pode parar, ele pode sinalizar que precisa de raciocinar. Por quê? O raciocínio é garantido uma mudança. Garante mudança positiva. É garantido que se você fizer um raciocínio, você vai ter uma mudança positiva. Por mais que seja a insistência, só de você admitir isso a partir do raciocínio já é um caminho de autossuficiência para chegar no sucesso. Empirismo. O empirismo tenta fazer a descoberta daquilo que a experiência, daquilo que a emoção esconde. E como que a gente vai fazer a emoção não esconder mais? Perguntando e conhecendo o que a emoção esconde, o que o empirismo esconde e por que esconde. Liberdade e idealismo. Olha, liberdade e idealismo é a capacidade dos homens pensantes e, dentro de possibilidades, veicularem suas ideias e até mesmo buscarem da natureza formas de provar, formas de resolução para suas ideias. Então, essa liberdade e esse idealismo trouxe para nós muitas inovações nos campos industriais, nos campos artísticos, nos campos de comunicação, jogos, Renascimento e Iluminismo. Então isso aqui são correntes de pensamentos que circundavam na sociedade. Esse renascimento é pautado em um renascimento da sociedade frente ao modo de pensar, né? E o iluminismo também. Devido às relações que tinham com o rei e com as possibilidades de
de partilhar os seus valores, né? A sociedade ela era muito fechada com essas questões de estruturas sociais, né? Esses patrialismo, o homem para a mulher, e o Renascimento e o Iluminismo tentou diminuir a caloria disso, né? Diminuir esse peso social sobre essas práticas, né? De administrações, principalmente desses lados de formação educacional dos filhos. Então, o Renascimento e o Humanismo deixam as coisas com mais oportunidades, digamos assim, mais abertas para a discussão, para o diálogo. Então, e a filosofia laica? Essa filosofia laica possibilitou que as pessoas começassem a pensar em coisas que vão contra a religião. Mas essa coisa contra a religião, ela tenta ir contra a religião para descobrir coisas que podem beneficiar a região ou ao pensamento. Porque se você pensa à frente, você descobre aquilo que pode te causar um impacto, e você se protege ou passa a construir proteções sobre aquilo que está à frente por pensamento e lógica sobre a sua forma de pensar. Então, filosofia laica é como se fosse uma segurança, um lado da segurança de programação, né? Antes de prever um ataque, você já está tentando construir algoritmos que não conseguem serem invadidos, né? É basicamente isso. É muito difícil não acontecer não invasão. Principais filósofos modernos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, aqui no canal, tecer uma série de vídeos buscando a implementação de conhecimentos por nos concentrarmos as ideias desses pensadores que são personagens desse edifício moderno que a filosofia traz e carrega, homenageando e dispersando entre academia e organização de agentes que buscaram concordâncias e lógicas para discutir e colocarem pontos em reflexões para esses lados de prática de filosofias, né? O primeiro agente desse edifício que a gente vai construir aqui é o Michel de Montaigne, né? Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui, né? Vou saltar aqui esse vídeo, e aí na próxima semana eu já começo a saltar os vídeos sobre esses filósofos modernos, né? Essa nossa apresentação a eles, esse nosso reconhecimento deles por prática de passar um tempo reconhecendo os seus acordos e desacordos, né? Nesse status de moderno que eles carregam para nós. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço para vocês e até a próxima. Fui!